Que a paz seja conosco. Hoje nós vamos conversar sobre o tema provas e expiações. Antes de mais nada, vamos refletir um pouco sobre a diferença entre prova e expiação. De uma maneira bem simples, nós podemos dizer que a prova é um desafio que nos propomos a vencer. E a expiação significa aprender assumindo o lugar do outro. Para a regeneração, ou seja, para a transformação do nosso planeta ou do nosso interior, pela nossa própria regeneração, nós vivemos 3 processos, passamos por 3 etapas: o arrependimento, a experiência da prova e, por fim, a expiação. O nosso processo de regeneração exige de nós, muitas vezes, um nível de compreensão que podemos não alcançar. Mas Jesus nos consola dizendo: bem-aventurados os aflitos. E este é inclusive o título do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. O item 3 deste capítulo foi subtitulado Justiça nas Aflições. Eu pergunto então, há realmente justiça nas aflições? Por que os aflitos seriam bem-aventurados? A aflição representa uma oportunidade de demonstrarmos a nossa luz. Todos somos luz e sombra, e no momento da aflição, seja ela de que natureza for, estamos recebendo o convite explícito do plano maior, um convite divino para viver o que aprendemos com toda a bagagem do bem que adquirimos e, portanto, é o convite para deixarmos a nossa luz brilhar. O item 4 desse mesmo capítulo, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata das causas atuais das aflições. E aqui o texto começa dizendo que os problemas que vivemos são de 2 espécies, 2 tipos de problemas. Aqueles que procuramos ontem e os que procuramos agora. Ou seja, nossos problemas podem ter a causa numa vida anterior ou na vida presente. E o texto ainda nos diz que, se retomarmos a fonte dos males terrestres, nós reconheceremos que muitos desses males são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Hoje, nosso planeta é chamado de provas e expiações, mas ele já viveu uma fase primitiva, algo que é comprovado pela ciência da Terra. E ao longo da nossa história, da história da humanidade, muitos mitos e profecias em diferentes culturas reforçaram a ideia do progresso e da regeneração, trazendo símbolos sobre o final dos tempos ou o fim do mundo, representando o nosso processo por inúmeras simbologias. E temos, por exemplo, o Apocalipse do apóstolo João. Ele termina essa previsão com a vinda do reino de Deus e a transformação radical da sociedade. Nós vivemos fases diferentes como humanidade terrena. Por que não é só a minha rua que é a rua de provas e expiações? Por que o bairro do meu vizinho não é o bairro dos espíritos puros? O progresso individual impacta o progresso da coletividade. Cada pequenina escolha que eu faço no meu dia para o bem
ou para o mal, acredite, contribui para o meu avanço como ser espiritual. Um exemplo: você acha que às 18 horas, no ponto de ônibus de Belo Horizonte, numa rua em Belo Horizonte, para voltar para casa, quando eu consigo entrar no ônibus, já que não tem fila em muitos lugares, quando eu consigo entrar e sentar, você acha que eu quero ceder o meu lugar para alguém? Não, eu não quero. Não quero. Mas, e se eu decidir ceder? Qual será o benefício? Você não é, nós não somos um corpo que tem um espírito. Somos seres eternos e usamos um corpo para progredir moral e intelectualmente. Cada passo do nosso desenvolvimento moral e intelectual representa um passo a mais no sentido da regeneração planetária. Nós compartilhamos a mesma atmosfera psíquica. E Kardec nos disse que a felicidade, nossa felicidade, está na razão direta do progresso que realizamos. Ou seja, quanto maior o nosso progresso moral e intelectual, maior nossa felicidade. Quando eu decido perseverar em boa conduta, quando eu busco compreender meus relacionamentos, quando eu evito discussões e evito espalhar fofoca e coisas negativas, quando eu ajo com mais moderação e sensatez, eu estou avançando moralmente e contribuindo com o progresso de quem estiver ao meu redor. O nosso comportamento também educa. Nós já progredimos bastante intelectualmente. O progresso aconteceu chegando pelo mar, pelas águas, a cavalo, e hoje temos as ondas sutis do rádio, da eletricidade, temos a internet. A evolução precisa ser moral e intelectual. E por falar em internet, eu vi nas redes sociais um humorista performando uma resposta de uma professora a um áudio em que a mãe comentava que a filha dela chegou em casa chorando porque queria ser a princesa no teatro da escola e não a Xícara. A mãe no áudio ordenou à professora que a filha dela fosse a princesa, porque ela sempre foi em todas as outras peças da escola. Eu não tenho filhos, mas isso me fez refletir. Diante das lágrimas de um filho, eu saberia redirecionar essa personalidade vaidosa ou eu alimentaria? A verdade é que toda menina, toda mulher tem seus dias de gata borralheira. E todos os meninos ou homens vivem seus dias de sapo. Eles não são príncipes o tempo todo. Todos nascemos com uma bagagem e vamos revelando os traços dos diferentes personagens que já vivemos ao longo das nossas experiências. Há situações que exigem correção desde cedo. Nem todos os responsáveis por crianças estão atentos às suas más tendências. É difícil estarmos atentos às nossas próprias más tendências, mas é indispensável corrigir nossas rotas com consciência, porque se não buscamos a correção, Deus encaminha. A aflição educa. Eu gostaria de compartilhar um trecho ainda do capítulo 4, Causas Atuais das Aflições, que diz que todos aqueles que são atingidos no coração
pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Vamos refletir sobre nosso próprio comportamento. Vamos trabalhar a nossa reforma íntima. E agora, já caminhando para a conclusão da nossa conversa de hoje, eu gostaria de compartilhar o trecho, melhor dizendo, um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o texto que eu vou compartilhar com vocês é o texto 32, aqui na minha edição, chamado Nuvens. E antes da dissertação de Emmanuel, ele coloca uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 35, que diz: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu amado filho, a ele ouvi. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre por meio delas. Então, para concluir a nossa conversa de hoje, gostaria de propor uma reflexão para todos nós. Uma não, duas reflexões para todos nós, para que nós possamos trabalhar ao longo da semana. O que eu aprendi das lições que Deus me trouxe até hoje? O que a voz de Deus fez calar em meu coração? Eu agradeço a todos pela oportunidade de termos essa conversa no dia de hoje e vamos enviando nesse momento nossas vibrações de muita luz, de muito amor ao bem universal, muito amor e muita luz a todos os lares na Terra. Vamos envolvendo em vibrações amorosas e carinhosas os nossos amigos, os nossos familiares,
aqueles que não se consideram nossos amigos. Vamos envolvendo em luz e pedindo a Deus que possa um dia nos dar a oportunidade de corrigir as nossas rotas e seguirmos nossa jornada em paz. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja.